Cris, Boa noite. Tudo bem com boa você? noite, tudo bom? É isso mesmo, a gente vai dividir vocês em 6 salas, então vai dar umas 7, 8 pessoas por sala. Vamos ver como ele vai distribuir, porque é o sistema que distribui aqui, tá? Aí elege um coordenador, um tarotista e consulente. Então, como eu estava explicando para o Tá. Renan, acho mais legal o coordenador ficar fixo, uma pessoa vocês Tudo elegem para falar bem. de todo Obrigada, mundo. viu? Tá bom? E aí os tarotistas vocês vão se revezando, porque 30 minutos dá para fazer bastante jogo aí, né? O jogo é pequeno, tá bom? Eu vou abrir aqui, aí Tá bom, vocês obrigada. dão um aceite aí. Obrigada, até daqui a pouco. Rô, a Eli levantou a mão ali. Tá com alguma dúvida, Eli? Acho, Então, né? eu caí Oi. fora da sala. Você me põe de novo? Eu tô na sala 4. Não, já fechou, o pessoal tá voltando. Tava tão gostoso. Já deu meia hora, 8h30. Ainda deixei, Nada, ainda passou deixei 5 mais, minutos. deixei mais uns segundinhos ali para vocês. Tava ajudando a gente, foi gostoso. É muito Mas a bom. gente vai ter muitas práticas, Ana Paula, ainda. Ai, tomara, tá bom. Vamos sempre ter práticas. Todo mundo Chegar não. aqui, todo mundo aqui. Quer falar com eles? Vou dar a mãozinha. Uhum. A sala 1, quem tá na sala 1, né, que vai Bruna, participar agora. Bruna Elisiane, Flávia Mesquita, Hugo, José Haroldo, Tânia Mara, Vitor e Yasmin. Aí levanta a mão quem tá na sala 1, só para vocês aparecerem pra gente aqui, todos em cima. Os participantes da 1, isso. E aí quem é que é o orador aí da 1? Sou eu, Flávia Mesquita. Flávia Mesquita. Quantos joguinhos deu para fazer, Flávia? Nós fizemos 3 jogos. Ah, que legal. Foi bem Pode legal. falar. E a gente foi mudando, e nós fomos mudando tanto o tarotista quanto o consulente. Ó, que legal. Eu coloco as 3, ou você quer só 2 ou uma só? Então, Rô, explica para ela como que a gente pensou de fazer, por favor. Tem alguma, porque foram 3 jogos, né? Desses 3 jogos teve alguma coisa interessante, alguma coisa que deu alguma dúvida, um questionamento, Não, assim? Maior, não? Porque, na verdade, nós colocamos, foram tiradas as cartas, e primeiro o tarotista deu a sua interpretação, e posteriormente nós Tá. fizemos o debate e chegamos a uma conclusão. Os 3 estão bem legais, então depende de vocês. Então elege um, né, a princípio, Fala de um né, Rô? deles. Isso, E aí depois, se a gente tiver com um tempinho bom, né, para não ficar cansativo para ninguém, a gente volta, aí vocês Isso. comentam, ou se tiver dúvida em relação aos outros, aí a gente comenta também, tá bom? Então eleja um para falar. Eu vou começar pelo primeiro, que foi a consulente, foi a Yasmin, e a Bruna foi a tarotista, tá? A Yasmin perguntou: como vai se dar o projeto na escola? Como é que ele vai funcionar durante este ano? Então, das 3 cartas, né, de acordo com a tiragem, passado, presente e futuro, saiu o passado, enamorados, no presente saiu a sacerdotisa, e no futuro saiu o imperador. Então, a gente concluiu que, de acordo com os namorados, né, a primeira, para fazer o projeto dela dar certo, ela teve que fazer muitas escolhas, né? Ela teve muitos caminhos. Ela buscou conhecimentos através da sacerdotisa, né? Ela teve a parte reflexiva, para que o projeto se realizasse. Introspecção, conhecimento, autoconhecimento, e no futuro sai o imperador, que é como dissesse assim: sim, vai dar certo. É o complemento dessa situação, dessa pergunta que ela fez, ok? Isso aí. Sacerdotisa mostrando que ela agora está reflexiva, pensando, avaliando como é que vai ser o projeto, será que vai dar certo, será que não vai dar certo, e depois o tarô respondendo que está no bom caminho, né? Tudo aí nas mãos dela para poder ter o sucesso, né? Uhum. Alguém do grupo quer colocar alguma coisa, quer falar alguma coisa, pessoal? Tudo certinho? Sim? Então a gente vai partir para o 2, e aí depois
a gente retoma, tá bom? Para falar mais alguma coisa, se a gente conseguir um tempo bom aí. Aí vou pedir para vocês abaixarem a mãozinha, para daí o grupo 2 é Antônio Carlos, Lenice, Henrique Campos, Maxwell, Patrícia e Tati Magaldi. Quem vai ser o orador aí? Todo mundo levantou a mão desse grupo 2, sala 2? Hugo não levantou. Consegue levantar a mão, Hugo? Desculpa. O Hugo é o grupo 1. É Antônio Carlos, Helenice, veja aí. Henrique Campos, Maxwell, Helenice tem que Patrícia, levantar a mão. Tati Magaldi. A Tati, cadê a Tati? Deixa eu ver, que eu também não tô vendo todo mundo aqui. A Tati tá aqui. Tati Já levantou. levantou a mão. Agora só o Só a Antônio e o Helenice, né? Henrique, né? O Antônio tem que levantar a mão. O Antônio Antônio tem não que tá levantar a conseguindo achar ali o levantar a mão. Eu Ali não no- consegui levantar a mão também não, gente. Vou Não tá, tentar aqui. Tem o reactions. achei. assim, Sem problema, sem problema. Eu acho que eu consegui levantar, só que eu não sei se eu vou conseguir abaixar. Isso também é um treino para que quando tiver a dinâmica com o Ney, e essa aqui também, né? Quando a gente tiver alguma isso. dúvida no suporte, a gente levanta a mão que ele vai chamando. É para a gente também ir se familiarizando aqui com o Zoom, né? Quem é Conseguiu que vai não? O ser? Henrique tá Conseguiu. aqui? Henrique, tem que Falta o levantar a mão, Henrique, não tá conseguindo também não. Falta o Henrique. Tô aqui. Não, tenta levantar a mão, Henrique. Você consegue levantar a mão aí no Zoom? Não, no Zoom. Não, no A Zoom. mãozinha. No Zoom, a A mãozinha, do Zoom, amarelinha. E lá no React, tem um coraçãozinho, você clica ali, levantar a mão. Isso, Aí, conseguiu. Agora só faltou a Helenice. Eu não levantei, não? Eu pensei que eu tinha levantado. Não. Não. Vai lá no coraçãozinho, clica em cima, na Vixe, Maria. setinha, O vai meu abrir não é uma telinha. coraçãozinho, o meu é uma bolinha escrito reactions. Você tá no. Clica em cima dessa bolinha. Mas eu não sei, você tá no celular, Helenice? Então, Porque às vezes ó, o celular aqui tá não aparece. Tá escrito levanta a mão. Eu cliquei aqui no levanta a mão, é isso? Ah, Ó, agora cliquei. foi. Conseguiu. Agora foi. Ei, Agora foi. Agora legal. Então tá bom. Legal. Só pra gente treinar Obrigada. esse levantar a mão. É. É. Quem vai foi ser o o orador orador? Patrícia? Eu vou narrar, né? Patrícia? Uhum. Vou narrar. E aí, quantos Consulente. jogos vocês fizeram? Eu acho que a gente fez 2 em 1. Um consulente e fizemos 2 para ele. Foi legal. Ah, é? Foi o do Henrique, né? Consulente. É o Henrique. Consulente é o Henrique? E tarotista quem foi? Foi a Tati. Tati. Ok. Pode Então. falar, então, Patrícia, por favor. Só para contextualizar, né? O Henrique, ele é médico, né? Servidor público raiz. Então, ele tem uma estrutura, assim, de 26 anos trabalhando de uma maneira antiga, com responsabilidade, com horário, e isso tá mudando com os tempos atuais, né? Então, ele tá ficando desmotivado, vamos dizer assim. Tá, Henrique? Qualquer coisa você me corrige, tá? E Certíssimo. isso faz com que ele se sinta... Desculpa, quer falar alguma coisa? Não, tô dizendo certíssimo, é isso mesmo. Tá bom. E então, assim, ele se sente mal já naquele ambiente e tem uma sensação de falta de profissionalismo, porque não é como antes, né? O rigor e a responsabilidade, né? E houve, nesse tempo agora, um convite de um hospital privado e que lá ele sente que vai ser mais útil, que vai desenvolver melhor o profissional dele, mas tem aquele receio porque saindo como servidor público existem várias consequências, né? Não tem mais o ganho. A estabilidade. A estabilidade, obrigada. Não tem estabilidade. Fortaleza, né? Sim. Tudo isso em Fortaleza. E no primeiro jogo houve, então, a seguinte questão, né? Mais ou menos isso, né, Tati? Como é que foi o desenvolvimento para o atual trabalho? Como é que está o cenário desse atual trabalho que ele já tem, né? Então saiu o passado, a Imperatriz, o presente, o carro, e o futuro, a justiça. E qual foi o entendimento? Que nesse passado, de fato, foi um passado próspero, um passado acolhedor, um passado de conquistas, de coisas boas, né? O presente está mostrando, estou sendo rápida, tá, prof? O presente está mostrando que
ele está realmente precisando tomar decisões, então alguma coisa dentro dele está fazendo com que ele se mobilize e saia dessa situação de alguma maneira. Porém, no futuro, vindo à justiça, aí, Tati, depois você fala um pouquinho, tá? Mas o que, assim, a gente lembrou é que, vindo nesse aspecto de futuro, então é necessário que ele compreenda a lei de causa e efeito, né? A questão das consequências das decisões e de que ele é um alerta, não faça as coisas por impulso. Se você souber o ambiente que você já criou, o que você tem hoje, quais são os critérios que vão ajudar você, seja algo positivo ou negativo, como é que você vai estruturar isso. Então, não tem errado, né? Mas é um alerta, para um momento reavaliar, né, Paty? Que a gente tinha conversado, Exato, né? De avaliação, de reajustar, são todas essas questões, né? Que fala, no caso, né? A justiça fala de uma reavaliação desse próprio trabalho. Desse trabalho atual, né? Isso, então, exato. Isso mesmo. Daí nós viemos para o segundo momento, que seria a linha do tempo no Hospital Novo, né, na nova possibilidade. E aí foi muito interessante, porque o passado veio o mago, o presente foi o hierofante e o futuro a imperatriz. Então, assim, o mago, que são questões relacionadas a projetos, possibilidades novos caminhos, o que ele pode experimentar e tem condições, tem material para fazer a materialização dos sonhos, eu diria assim, né, Henrique? Eu não sei se você vai... e que é uma possibilidade positiva, vamos dizer assim, não é que vai dar certo ou não vai dar certo, mas existe potencial. O hierofante fez com que a gente refletisse, né, Tati, que ele tem o saber, ele tem a propriedade, né, do trabalho, ele tem o conhecimento, né, o saber, tem conhecimento, a capacidade, né? A capacidade. Ele é o papa no assunto, né? Exatamente, ele é o papa no assunto. Está preparado. Está preparado. Para fechar o caminho, o futuro saiu imperatriz. Então, para nós, pareceu uma coisa assim que tem muita possibilidade, dependendo de como ele encaminhar todos os requisitos, né, do mundo, do ambiente dele, mas que vai ter algo que é de prosperidade, que é de crescimento, que pode vir de abundância, enfim. É um cenário para bem nós... positivo, né, Paty? Né? Então, é isso. Ok. Foi excelente, foi excelente. O pessoal quer falar alguma coisa? Ou o consulente quer falar? Foi excelente para mim. Outros amigos? Foi perfeito para mim. Os dois momentos foram muito esclarecedores. Gratidão, Henrique. Posso perguntar uma coisa? Pode falar, Ana Paula. Posso perguntar? Na primeira tirada que esse atual trabalho, o futuro que deu a justiça, isso ficou bem obscuro para mim. Porque para mim o futuro, foi interessante, fizeram duas perguntas, uma encadeada na outra, né? Perfeito, então, isso aí, Ana. O futuro desse passado aí, que seria, vamos dizer, ele sair do emprego novo que ele tem, né? Se ele sair do emprego que ele tem, o futuro está falando da justiça. Eu entendi muito bem o que vocês interpretaram. Vocês falaram em lei de causa e efeito, para não fazer as coisas por impulso e tem que avaliar bem. É isso? Exatamente. Porque, na verdade, a justiça, ela pede uma advertência em relação à situação atual e ela pede para que, então, o Henrique, ele reavalie, ele reorganize e ele reajuste essa situação na vida dele, né? Ele realmente precisa pensar se é isso que ele quer ou não, né? Até porque esse trabalho que ele está, Ana, é um trabalho onde há muita frieza, né? Não existe mais a compaixão, não existe mais o trabalhar com empatia, com amor pelas vidas, né? Foi tudo relatado por ele, né? Então, ele está num momento muito frio, encaixado numa estrutura, né? E isso a justiça, né, nos remete, né, pelo tempo, o palácio de Atena, né, que a gente sabe que representa também a justiça, né? Então, Atena, ela é fria, ela é organizada, planejada, mas ela existe como uma racionalidade, né? E quando a gente trabalha em hospital, a gente não pode ser só
mente racional, né? A gente tem que ter a empatia, a gente tem que ter a compaixão, a gente tem que ter o amor, a paixão pelo que a gente faz, como Entendi. isso, Então, você está enxergando como a isso Imperatriz me mostra. se ele continuar no hospital. Ele vai continuar. Se ele continuar no hospital, o futuro dele vai ser essa toada dessa frieza, dessa racionalidade, né, de não poder realmente agir com amor para com os pacientes, até porque é um algo infantil, no hospital infantil ali, ele é pediatra, assim, então, imagina tu ter que, né, só executar e ir a toque de caixa, né, então, numa situação... sem sentimento, mas muita racionalidade, né, então, isso me... Mas fala ali exatamente para ele reavaliar e reorganizar essa situação desse trabalho atual, né? Com isso, né? E ali a gente não pode esquecer também que a justiça, né? Ela fala que ela está com a espada em punho. Então, ou ela honra ou ela mata, entendeu? Então vai chegar uma hora que ele mesmo vai pedir para sair. Entende? Porque ele não consegue honrar o trabalho dele como ele fazia antigamente. Entende? A espada em punho já diz: tome uma decisão e faça, né? Faça o que deva ser feito. Né? Mais ou menos isso. Obrigada, gostei. Imagina. Obrigada, Tati. Não, eu agradeço. Gratidão. Isso aí é exatamente isso. Isso aí é exatamente isso. Saiu a justiça ali nesse primeiro, então realmente demanda aí uma reavaliação, uma ponderação dele, né? Como é futuro, de hoje em diante, né? Porque presente está vivendo agora, o futuro já é a partir de amanhã. Então, de agora em diante, ele fazer realmente uma reflexão, uma reavaliação, né, desse caminho dele, que é o que o Tarô está orientando aqui, né? Ô, gente, posso fazer uma avaliação aí, nesse caso? O que eu entendi que o Henrique falou, que ele não estava sendo, assim, reconhecido igual dentro do trabalho dele, que eles estavam, tipo, tratando ele como se ele fosse mais um. Eu entendi isso que ele falou. Vamos ver se ele confirma isso aí. Boa noite. Dentre todas as desvantagens, exatamente, eu estou sendo mais um apenas. Então, isso que eu entendi. Isso que eu entendi que foi a pergunta dele, que foi o relato dele, entendeu? Que não foi assim, que tipo, ele não estava sendo... não estava atendendo bem os pacientes, não estava sendo alegre para ele. Eu acho que não... Não. A questão é... As leis mudaram, as gerações administradoras mudaram, as ideologias, as questões contratuais, as questões trabalhistas, e eu não me adaptei às questões atuais. Então, atualmente, eu devo apenas cumprir o meu horário, cumprir o meu dever e pronto. Não preciso fazer mais outro diferencial. É isso, gente. Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigado, Henrique, também por compartilhar aqui, né, esse processo bem importante, por sinal. Rosana e Rodrigo, é só uma dúvida que eu coloquei no grupo. Para essa tiragem, não é interessante colocar também um tempo? Por exemplo, como que vai desenvolver essa questão até final do mês de maio? Pode colocar aqui eu estava vendo aqui o livro completo de tarô, completo, né? Quando o Ney coloca esse jogo, ele fala aqui como o caminho da vida, né? Esse dá para ver aí, caminho da vida. E ele fala que a gente pode ver realmente o tempo. Ele coloca aqui, ó. Assim entenderemos como estava recentemente, passado, o que ocorre na atualidade e o possível resultado, em média de 3 meses. Então, a gente poderia considerar nesse jogo, se não perguntou, 3 meses. Mas se perguntou, isso como você falou, Antônio. Se perguntou, até o mês que vem, então seria 1 mês até o mês que vem. Né? Mas a gente vai ver também essas coisas mais objetivas, assim, de tempo e tal, a gente vai ver melhor no Peladan. Peladan é mais adequado aí para fazer. Mais alguma coisa, pessoal? Então tá ótimo. Muito obrigada, viu? Como que faz para baixar a mão? Como que eu faço aqui? É só clicar na mão? O mesmo caminho, é só clicar. Ah, tá. Então tá. Baixou, Isso aí, ó. Tá vendo? Aprendeu mais uma, Helenise. Mais uma. Grupo 3, sala 3. Caco, Fernando, Jéssica Gino, Carla Winter, Luiz Felipe, Natália Mioto e Priscila Francisca.
Acho que todo mundo levantou a mão, né? Aham. Quem é o orador daí? Eu, a Carla. Carla. Quantos jogos vocês fizeram? Carla. Nós fizemos 2 jogos. A gente teve uma dinâmica bem interessante. A gente, no caso, o primeiro jogo, né? A Priscila fez uma pergunta e a Jéssica fez a primeira interpretação, e daí todo mundo deu a sua interpretação. Então, e daí a gente chegou num consenso. A mesma maneira foi na segunda. E aí tem algum jogo que vocês queiram Sim, compartilhar? eu vou aqui falar com a gente? primeiro, então, do jogo da Priscila, né, que a Jéssica interpretou, né, a Priscila queria saber, Na ela tem verdade, um projeto. Carla, desculpa, eu tinha Não é Jéssica, desculpa. Foi a Desculpa, Natália que fez o a primeiro Natália. jogo. Isso. Isso. Eu anotei errado. A tarotista foi a Natália, isso? Isso, desculpa, gente. E a Desculpa, consulente Natália. e a consulente a Priscila. Isso. Tá bom. Então, a Priscila, ela tem um projeto e dela queria saber se ela, né, investisse e começasse nesse projeto agora, se ela teria um retorno financeiro dentro de 3 meses. As cartas que saíram foram o Papa, no passado, o Mago no presente e a Sacerdotisa no futuro. O que a gente chegou num consenso, depois de todo mundo dar o seu pitaco, né, foi que ela, no Papa, ela fez todo esse projeto, né? Então ela estudou, ela fez o projeto, planejou. Hoje ela mesma se coloca como mago, então ela está ali, né? Depende dela esse projeto sair do papel e realmente dar os primeiros passos. E com a sacerdotisa, o que a gente entendeu? Né? A gente chegou num consenso de que dentro de 3 meses ela não vai ter um lucro grande, mas que esse projeto iria tipo que meio que empatar, né? Então o que ganhasse iria pagar as contas e ia suprir. Mas a gente também entendeu que com o Papa e com o Mago tem um grande potencial desse projeto dar certo, mas não vai dar lucro dentro de 3 meses, né? Alguém quer falar mais alguma coisa do meu grupo? A consulente quer falar? Pode falar, pessoal. Impressionante. Quando eu fiz a pergunta, eu ainda falei assim, estou no momento mago. Eu tenho a ideia na cabeça, eu já fiz o projeto e tal, mas eu estou pensando se eu vou colocar esse projeto adiante. E a segunda carta que caiu do momento presente, que esqueci seu nome. A Carla tirou justamente, era um mago. E há uns meses atrás eu já tinha tirado cartas e tinha saído a sacerdotisa no final. Aí eu perguntei novamente, né, pro grupo e saiu sacerdotisa. Falei, fazer o quê? Bem isso, né, Tarô? Tarô respondeu, né? Não tem muita. Foi, Rô, Por que a sacerdotisa não vai dar certo? Não falou que não dá certo, mas assim, ela é uma carta mais passiva, né? Não é uma carta, tipo, não é um carro que é sucesso, não, entendeu? Então, ela é mais passiva. Então, tipo, ela tá ali, ela é satisfatório, tipo, então, ela vai conseguir ter algum lucro? Vai, mas não vai ter muito lucro. Então, ela vai conseguir pagar as contas, ele vai dar elas por elas. Isso que a gente entendeu, né? Porque não é uma imperatriz que fala de sucesso, não é um carro que fala de sucesso. Então, é a sacerdotisa, ela tá paradinha ali, ela tá ali, ela é satisfatória. O que tu fizer, tá legal. E lembrando também que a pergunta foi, ela queria saber se ela ia ter um retorno financeiro em 3 meses, né? Depois disso, a gente não viu. A gente não investigou, mas a gente acredita que sim, tem todo o potencial para que, além disso, vai dar muito certo, sim. Depois de 3 meses, daí daria certo. Isso. Não é que não vai dar certo, porque se ela consegue pagar as contas, tá dando certo, né? Pelo menos porque nenhum projeto nasce já vitorioso, ganhando rios de dinheiro, tudo tem um passo a passo, e a sacerdotisa está mostrando que é o passo a passo, é o início. Então ela tá ali, caminhando, né? Eu não sei se você chegou a ver todas as aulas, Ana Paula? Eu vi no vídeo, eu ouvi tudo. Então, mas porque assim, tem alguns arcanos que tem um bom caminho, vamos dizer assim, uma realização mais rápida ou mais efetiva, dependendo do plano, né? Ou seja, a gente tem que olhar sempre o plano. A pergunta delas está muito direcionada para o plano material, né? Material,
Então a gente vai observar que a sacerdotisa, ela é uma, como as meninas explicaram, ela é mais passiva, né? Um arcano no plano material, ele não é ativo. Então isso daria uma estabilização, uma estabilidade, um fluxo meio que inalterado nesse período que elas perguntaram. Né? Porque elas colocaram o tempo, né? Então, isso, porque a sacerdotisa, ela não é como a imperatriz ou como o carro, que já tem um fluxo um pouco mais ágil, mais rápido, né? Que a gente poderia responder com mais assertividade. Olha, vai em 3 meses, ok. Né? A sacerdotisa, ela é no plano material, né? Um pouco mais passiva. Tá aí, a hora que você conseguir pegar as aulas, legal, você vai ver que o professor, ele explica ali os planos, então tem arcanos que se desenvolvem melhor, ou em todos os planos, se não em todos, alguns são muito bons, né, no plano material, outros mental, né, e por aí vai, tá bom? Tá bom, obrigada. Precisa de mais estudar mais, para ficar mais sedimentado. É o que a gente estava falando lá no começo, às vezes a gente fica com foco, né, ou seja, está com atenção na aula, claro, mas passa alguma coisinha, né, ali ou outra, a gente, né, então fazendo uma revisão, sempre fazendo as leituras, vendo suportes, como você mencionou, aí vai ficar mais claro para você esses pormenores, vamos dizer assim, ou esses... Mas são pormenores grandes, né? Esses pontos que diferenciam, porque você vê, a gente está com 8 arcanos só. Eles podem ter muitos pontos semelhantes, mas eles podem ter muitos pontos distintos. Em apenas 8 arcanos, a gente pode ter uma diferença incrível de leitura. Né? Até o professor explica isso nas últimas aulas, ele fala, olha, com os mesmos arcanos eu vou fazer uma leitura no plano material, outra no plano sentimental, com os mesmos arcanos, as mesmas posições, e dá uma leitura bastante diferente, né? Então tem isso, tá bom? Tem também uma coisa, pessoal, Ana, pode te ajudar, embaixo de cada aula tem uma descrição ali, tem algumas orientações da aula, né? Nessas aulas da sacerdotisa ainda tem algumas palavras-chave para você buscar no dicionário, eu anotei tudo, que eu ainda não fiz a lição. Isso. Mas é legal você pode pegar aquelas frases lá. É sempre bom, assim, assistir a aula hoje, de repente, depois da manhã, no máximo 2 a 3 dias, você pegar o curso completo, que é esse livro aqui, né? Ou se você tiver aqui o tarô... A trilogia. A trilogia eu tenho, né? Então, você pode pegar aqui da trilogia e ler lá os arcanos. Ler o mago, ler a sacerdotisa, que aí são formas de você ir internalizando, né? É uma coisa pouco a pouco, né? Porque uma coisa complementa a outra, né? Isso. As leituras sempre vão... As leituras, as pesquisas sempre vão complementar as aulas, né, que a gente vê em vídeos ou ao vivo, ou gravadas, que seja. Isso. Isso aí. Só para explicar para o pessoal, que eu não sei se estava todo mundo aqui, mas a Ana Paula, ela começou com a gente semana passada, então ela ainda, né, não conseguiu ver todo o conteúdo, né, então por isso que talvez ela esteja fazendo algumas perguntas, mas é interessante também, porque acaba tirando dúvidas, tirando dúvidas, né, também. Muito obrigada. Mais alguma coisa, pessoal? Podemos passar para o próximo grupo? Aí, acho que vai dar tempo ainda. Se vocês quiserem voltar no outro jogo que fizeram, né? Fizeram mais de um. Sim, a gente fez aí na parte da espiritualidade, daí bem interessante também. Aí a gente volta, tá bom? Pode voltar. Vamos lá para a sala 4. Obrigada, viu, pessoal? Muito bom. Sala 4, Ana Paula, Leandro Bino, Yasmin, Lilian, Rose e Tadeu. Cadê a Lilian? Ana Paula, se você puder abaixar, você está nesse grupo ou não? Eu tô. Ah, tá, desculpa, eu ia falar, se puder abaixar. Não, acho que desculpa, ela está no grupo. Ela está no grupo 4. A Natália também tá, não? Não, a Natália? A Natália baixou. Então, a Lilian. Ana Paula, Leandro, Yasmin, Lilian, Rose e Tadeu. Tem alguém vai ser? A Yasmin está como Lícia, né? Lícia, é isso? O orador, quem vai ser desse grupo? Eu, Rose.
Rose, Oi. quantos jogos vocês fizeram? Nós fizemos 2. E o primeiro foi a Ana Paula que fez a pergunta, tá? E o Tadeu tirou as cartas, né? Ela é ceramista e ela quer saber se o projeto que ela tem é sobre o projeto dela. Ou seja, se vai dar certo, né? Se ela vai ter sucesso ou não no projeto, tá? Então, a tiragem deu o carro no passado, imperador no presente e imperatriz no futuro, tá? O carro, a gente conversou, a gente estava entendendo que nesse passado ela desenvolveu esse trabalho dela, né, com muita determinação, superou obstáculos e conseguiu a realização, né, o progresso nesse trabalho dela como ceramista, tá? Nesse presente que ela tem esse projeto, o imperador surgiu mostrando que ela tem que manter já o que ela conquistou, né, para ela conseguir manter, mas ela tem que ter um controle muito, ou seja, ela tem um controle nas mãos dela, né, para continuar consolidando tudo isso, mas ela tem que estabelecer regras, assumir o controle, né, agir com firmeza, com racionalidade, porque mostrando no futuro que ela vai ter o seu sucesso, né, com relação a esse projeto que ela está desenvolvendo. Porque a imperatriz que a gente, quer dizer, que eu acabei de entender, vamos dizer assim, o que a gente entende, é que ela está pronta para atuar, né, tá? Isso. Eu não sei se é isso. A gente isso aí. Sim, sim. Entendeu? Sim. E ficou bastante claro para a consulente? Como é que ficou? Quer falar? Não, ficou claro para mim, sim, mas eu queria falar uma coisa. Que a segunda tiragem que a gente fez foi muito louca, porque a gente deu uma interpretação, que foi a questão da Lília. A gente deu uma interpretação, depois a Cris deu uma força, ajudou, e ela falou uma coisa diferente do que a gente tinha falado. Aí, acabou a sala desligou. Não, mas essa interpretação é da segunda pergunta, né? Aí da segunda depois da segunda depois a gente volta na segunda. Mas vamos falar dessa agora. Fez sentido? Você foi a consulente, não é isso? Para mim fez sentido, sim. Fez sentido, mas vou falar. O que eu fiquei feliz é que o futuro é a imperatriz. Isso me deu muita alegria. Mas o passado e presente, assim, achei normal, assim, que só retratou o que é mesmo. Bom, se retratou o que é, porque é, né? É verdade. Esses jogos é importante ter essa análise dessa linha narrativa, né? Porque veio do carro, não tinha um movimento de crescimento, de progresso, de avanço. Teve no imperador, já teve uma manutenção daquele movimento, uma continuidade daquilo ali. E com a imperatriz, você vai ter outras possibilidades aí, a coisa não se mantém do jeito que está. Futuro, o que está aparecendo, outras possibilidades, outros caminhos, outras oportunidades de crescimento. Não é a mesma coisa do que estava lá no carro. Você já manteve esse movimento do carro, é que a gente tem que sempre olhar os arcanos em conjuntos, né? Fazendo uma parte de uma narrativa, né? Um tá dando energia para o outro e está encaminhando o outro ali. Então, certamente, alguma coisa aqui de hoje, mais ou menos 3 meses esse jogo, né? Então, de hoje para 3 meses, alguma outra coisa que você possa iniciar, que você possa, que a imperatriz, não olhando para esse jogo, mas olhando na estrutura, né? Ela vem da sacerdotisa. A sacerdotisa analisou uma ideia que o mago teve e tal, e está colocando em prática. Então, talvez pode ter outras nuances, outras situações, novos produtos, talvez, que você vai colocar em prática aí. Então, não vai ser igual ao momento que você está agora, sabe? Vai ter mais algumas novidades aí pela frente, sabe? Porque o imperador, a tendência é dar manutenção, é estabilizar a situação. Então, às vezes, não tem um desenvolvimento, como pode acontecer na imperatriz, né? É como o Rodrigo está explicando, né? Pode ser que tenha outro. Melhorou. Uma coisa que a gente falou, até para entender, porque do imperador para a imperatriz tem um salto, né?
E aí a gente pode interpretar que no momento presente ela já tem todas as ferramentas disponíveis para chegar no sucesso da Imperatriz. Isso seria possível? Sim, sim. Porque ali naquela Imperatriz é isso, ela vai colocar uma ideia para fora, uma ideia vai aplicar, né? Então tem outras coisas aí que talvez nessa experiência dela aqui com o Imperador agora, que ela está observando, está olhando, está vendo o que deu certo, o que não deu certo, o que ela pode oferecer aí mais adiante, né? Que a Imperatriz ela vai sempre trazer algum caminho, né? Se fosse sacerdotisa da casa 3, e como é que as coisas ficariam para ela? Ia mexer. Não, acho que ia falar para você, talvez, voltar para o processo de reflexão da criação, né? De carro. Tá. Vai analisar. Porque é uma criação de uma coleção de esmalte, né? Eu já tenho eles criados e tudo. É a comercialização que está empacada um pouco. Então com a Imperatriz essa comercialização acontece. É explicado, então. Enquanto a sacerdotisa aí talvez ainda teria alguma coisa ainda para ajustar e tal, ainda não mostraria um avanço ainda, teria um ajuste fino ali a fazer, né? Mas com a Imperatriz, você mesmo falou, né? Ficou feliz que saiu a Imperatriz na casa 3. Sistema, tá bom. Isso que é bom, né? Mas alguém aí do grupo quer falar? Tudo bem? Então depois a gente volta no outro jogo, tá bom? Tá. Obrigada, pessoal. Da sala 4. Sala 5 agora. Ângela, Helena, Ju, Laila, Malva, Márcia e Vânia. Eu tenho que baixar a mãozinha. Quem foi o orador aí da sala 5, oradora? A oradora é a Vânia. Só que ela acabou de me mandar uma mensagem. Só que ela tá com uma intercorrência em casa e ela pediu para eu falar, tudo bem? Tá bom, o pessoal do grupo também, porque não era o combinado. A gente fez 2 tiragens. Fez uma primeira tiragem onde tá todo mundo me ouvindo? Tá dizendo que a qualidade do som tá ruim? Tá? Então tá. Eu fui a consulente e a Helena a tarotista. E eu faço o seguinte questionamento: vou evoluir profissionalmente? E aí a gente já entra numa primeira dúvida que seria dessa pergunta, se teria que pôr uma delimitação de tempo ou não. Então o nosso primeiro questionamento já partiu da pergunta. Mas então ficou: vou evoluir profissionalmente esse ano? E aí sai carro, casa 1, justiça, casa 2, e enamorados na casa 3. E aí o que a gente entende? Que já tem um movimento aí, né? Um progresso. Essa primeira carta ela já vai dizendo de um caminho, de um movimento, de um progresso, a gente interpretou como um caminho correto, vai assim. Tem um movimento. Aí quando entra na justiça, a gente vincula com... Meninas, veja se eu tô certa, em que eu não era oradora. A gente faz associação com a relação de causa e efeito, com essa direção, né? E como no final sai o enamorados, é assim, o que você, a grosso modo, tá fazendo agora, tá plantando agora, para poder mais para frente ter. Você vem de um movimento, tem uma justiça aí que vai ponderar toda essa condição, vai balancear, eu não sei se dá para entender, e aí depois a gente tem um enamorado que fala de você se dedicar e das possibilidades que estarão ali à frente, e você terá que fazer uma escolha entre elas. A grosso modo foi isso. Meninas, vocês querem complementar? Ju, Helena, Ângela? Não, eu acho que é isso mesmo, assim, foi um movimento, né? Inicialmente o carro te traz movimento, algo que você já iniciou, não é de agora, né? Já está acontecendo, e é isso. Então, mas alguém quer falar? Fez sentido para você? O importante é isso, né? Como é que foi para você? Fez. Fez sim. Alguém quer mais falar? Helena, que foi a tarotista. A justiça, né, no presente, né, é isso mesmo, né, tá no momento de ponderar aí o caminho que ela tá indo e parece que faltam as palavras, né, quando
Não, fala do seu jeito, não se preocupe com palavras. Não, isso fala, mesmo, fala do exatamente seu o que a jeito. Márcia falou, certinho, assim, o carro, ela já estava num direcionamento, já tinha passado pelo mago e tal, tava na direção certa, né, mas agora está no momento de, tô indo exatamente isso, é por aqui, falta alguma coisinha, tal, que é o ajuste que eu tenho que fazer, e fazendo um bom caminho vai chegar lá no Enamorados, que eu compreendi que vai ter muitas possibilidades aí, mas como vocês falaram já no grupo anterior, o Enamorados no final é meio frágil, né? Porque depois aí eu complementei aqui, porque vai ter aí mais de um caminho e você quer todos, né? Vocês estão falando besteira agora. Me empolguei. Não, é isso mesmo. E aí, pessoal, o que vocês acham? Alguém quer falar? Alguém quer colocar fora o grupo? Alguém quer falar alguma coisa? Eu fiquei com uma dúvida só de entendimento nos Enamorados no final. E vindo da justiça, a justiça ela põe uma ponderação, né, vindo carro, justiça. Porque os Enamorados eles podem indicar uma profusão de caminhos, mas também fala de escolha, né? Aí eu fico sempre na dúvida se a carta está falando de escolha ou está falando de muitas opções, mas assim no sentido de não sei, estou conseguindo colocar, desculpa. Fica tranquilo. Mas é que assim, eu fiquei pensando se a justiça vindo do carro, se seria uma reflexão dela em relação ao caminho, ou seja, se perguntasse se o caminho era realmente esse, profissionalmente, e isso desembocando nos Enamorados, se isso não geraria uma dúvida, uma necessidade de escolha mais assertiva, mas que o jogo também não finaliza, assim, mas que seria como interpretar esses Enamorados no final. Quando a gente pensa na pergunta, se vou evoluir profissionalmente, e aí colocou esse ano, né? Eu acho que a pergunta fica bastante ampla, né? Porque o que é o evoluir, na verdade, profissionalmente? Você quer um trabalho dentro de uma área específica, você quer um trabalho que você tem uma remuneração legal, que você tem estabilidade, você quer tudo junto. Então, é bastante ampla essa pergunta, né? Esse jogo, como eu falei, é muito legal, né? Ele fala de passado, presente e futuro, mas talvez por uma pergunta bastante complexa, a gente precisasse de uma tiragem, né, bastante complexa, mais complexa também, que tivesse um desenvolvimento. A gente vai ver futuramente para o Celta, por exemplo, que a gente vê uma situação por até um ano e tal. Eu acho que o tarô respondeu bem, porque aqui o enamorado, ele fala, né, daquelas possibilidades que podem surgir. Talvez o que ela está pensando agora, talvez tenha que ter mesmo uma revisão, vamos dizer assim, que como eu falei, é bem ampla a coisa, né? Então o que você está buscando, né? A justiça aqui já tem uma advertência nesse sentido, né? O que realmente você quer? Você quer um trabalho na sua área, uma área específica, você quer se desenvolver nesse trabalho, você quer uma remuneração, né? O que é esse evoluir profissionalmente, né? Então, eu acho que ele respondeu nesse sentido, tudo meio que está na sua mão, né? Também aqui, né? A gente está vendo arcanos que... E o enamorado, como o mago, ele fala sempre de novas possibilidades aqui, né? A gente não fala frágil no sentido porque... numericamente, né, ele é o 6 e vem de uma justiça que é 8, mas ele indica que há uma possibilidade de crescimento e que que vão abrir novas possibilidades, além talvez disso que você esteja ou pensou no momento da pergunta ou esteja buscando hoje, e que isso vai evoluir de uma maneira legal também, porque estamos falando de plano material. O enamorado, ele traz possibilidades sempre boas, né? Ele não vai trazer possibilidades ruins, né? É mais ou menos isso. Ficou mais claro ou não? Sim. Eu achei bem, Tadeu? Bem, só acho que é uma dificuldade minha mesmo de entender quando que ele está falando de dúvida e de escolha e quando que ele está falando de... Não, é assim, vamos voltar lá nos planos.
Quando a gente está falando de plano material, ele está falando ele vai falar que é uma carta, é um arcano positivo, que vai dar um desenvolvimento bom. Aí a gente vai ter, a pessoa está empregada, está ativa, não está ativa, então tem bastante nuances aí nesse meio, tá? E por isso que eu falo, tem tiragens que explicam melhor. Aí a gente vai entender o quê? Vai ter um desenvolvimento. Porém, no plano material, ele pode apresentar mais de uma opção. Ela pode estar buscando uma área, sei lá, de TI, e aparecer várias empresas ou várias condições diferentes nessa área para ela, ou em áreas diferentes, mas que levem para esse caminho também, né? Ou seja, a dúvida é no plano mental, mas nesse sentido também, mais voltado no plano mental, mas nesse sentido também. Não é uma dúvida, como a gente vai ver, como o professor fala, não é uma questão de vida ou morte. São dúvidas, né? Eu vou nesse que me possibilita trabalhar em home office, por exemplo, ou vou nesse que é presencial, mas, tem ali um baita de uma ajuda de custo lá, vale, refeição, entendeu? Sempre vai abrir possibilidades e a pessoa vai ficar ali buscando o melhor, sempre o melhor, né? Nada que vá tirar de um bom caminho e de uma evolução. Então, a gente tem só que encaixar o raciocínio para responder. É uma dúvida, porque está no plano material, então mas é porque também a pessoa está tendo mais de uma opção, né? E quando fala do plano material, é uma evolução muito boa, né? Um crescimento muito bom. Porém, pode ter mais de uma opção mesmo. Ela fez uma pergunta bastante abrangente, né? Não colocou alguma coisa, vou evoluir na minha área de atuação, né? Esse ano ainda, ou na minha área de TIs, para ser mais específico, né? Ou como taróloga. Então, pode abrir um leque de possibilidades, porém, todos vão ser positivos. Tudo bem? Obrigado. Ficou mais claro agora? Obrigado. Fala, Rose, ia falar, por favor. Não, esse jogo é interessante porque você vê, a justiça, ela já é o arcano natural que vem depois do carro. Por acaso, o carro estava lá no passado. Então já mostrou que ela já estava vindo no movimento ali, né, do crescimento, do avanço ali, que ela teria realmente que ter uma ponderação, uma análise no futuro ali, o conselho ali da justiça lá para o carro, e no presente cai exatamente a justiça. Então, reforçando que precisa realmente fazer uma reavaliação, ver os prós e contras, avaliar tudo que você está fazendo, o que você pode fazer e tal, porque a partir dessa avaliação que você fizer no presente, ela vai te trazer uma possibilidade, outras possibilidades do futuro. Se estivesse no lugar da justiça, se a gente tivesse, por exemplo, o imperador, então era mais uma coisa de você manter aquilo que você já estava fazendo, olha, está no caminho certo, continua fazendo tudo que você está fazendo, que a tendência é você ter novas possibilidades no futuro. Mas como não é o imperador, que é a justiça, então já está dizendo assim, olha, está no caminho certo, está tudo bem, não tem problema nenhum, mas carece de uma análise, de uma reavaliação, de você ponderar aí pelo seu caminho, né, justamente porque está vindo do carro, e que essa ponderação é necessária para que possa abrir essas possibilidades do enamorado no futuro, né? Não é uma coisa que você vai continuar fazendo o que você está fazendo do jeito que você está fazendo. Vai precisar também de uma reflexão aí sobre como está esse conjunto, sabe? É isso. Fez sentido, Márcia? Como é que foi? Fez sim. Porque, na verdade, você sabia o que você estava, acho que talvez pensando na hora de questionar, né? Talvez precisava só pontuar melhor a pergunta, para até fazer sentido para as outras pessoas também, que não é necessariamente isso, né? Como o professor fala, não tem que fazer sentido para a gente, tarotista, tem que fazer sentido para o consulente. Às vezes a gente pode olhar o jogo e falar, nossa, que é isso, né? Não estou vendo sentido nenhum aqui, mas a gente tem que saber interpretar justamente porque tem que fazer sentido para o consulente, porque ele no momento da pergunta nem sempre consegue verbalizar,
de uma maneira muito clara aquilo que ele realmente deu. O que está por trás, né? O que eu falei. O que está por trás desse eu vou evoluir profissionalmente? O que está por trás, né? Como eu falei, o que é evoluir para você? É um trabalho que ganhe mais, é um trabalho que tenha benefício, é um trabalho que tenha todo esse conjunto. Então é importante entender o que para você é essa evolução, né? Entendi. É isso. Tá bom. E a gente vai então seguir, pessoal. Vocês têm mais um jogo, né? Temos. Aí depois a gente volta, porque falta um grupo, 21 e 24, acho que ainda dá tempo, né, Rô, de voltar, talvez, se for rapidinho. Sala 6, né, dá pra gente ver. Sala 6, então, obrigada, viu, pessoal? Obrigado. Do grupo 5, da sala 5. Sinira, Eli, Guta, Igor, Matheus e Maurício e Ronan. Quem vai ser o orador? Oradora? Eu. Igor. Olá, boa noite Igor. a todos. Tudo bem? Vamos lá. Boa noite. Fizemos ao total 3 jogos. E em cada jogo tivemos um consulente diferente e um tarotista também diferente. Entre os 3 jogos, eu vou escolher agora o último, mais recente, né, que nós fizemos. A tarotista foi a Guta, a consulente foi a Sinira, e a Sinira ela veio com uma demanda sobre se ela deveria ou não entrar numa outra pós-graduação. E ela veio falar do passado dela, de que ela já fez isso antes e quanto isso foi conturbado, enfim. A pergunta, basicamente, como nós tentamos desenvolvê-la, foi qual é o caminho, né, de passado, presente e futuro da rotina da Sinira ao ingressar nessa pós-graduação. A gente tentou evitar construir a pergunta de sim ou não, mas de fato com que essa pergunta tivesse esse encadeamento, né, de passado, presente e futuro. Bem, a Guta tirou o Papa. Você repete a pergunta, Igor? Claro, qual é o caminho de passado, presente e futuro da rotina da Sinira ao ingressar nessa pós-graduação? E aí, bem, a Guta tirou como primeira carta o Papa, como segunda carta ela tirou a Justiça, e como terceira e última do futuro, a Papisa, né, a sacerdotisa. Como essa pergunta, nós pensamos que essa pergunta está dentro do plano material, ela mostrou um passado da Sinira que é muito organizado, que segue uma determinada rotina, que já está mais ou menos estabilizado, né, do Papa. Então, com as responsabilidades, com a integridade das ações que ela faz no passado, seguindo tudo corretamente. Porém, quando ela chega no momento presente, né, a Justiça, ela aparece, ela talvez mostre um pouco essa situação atual da Sinira de estar em dúvida, ou melhor, de um alerta para a Sinira a respeito do que está acontecendo. Será que ela deve olhar ao redor e ver se ela vai dar conta de realizar todas as tarefas de trabalho que ela já tem, do curso aqui de tarô, mais as responsabilidades também dessa pós-graduação que ela vai entrar? Então nós interpretamos essa justiça no presente como um sinal de alerta para ela, do tipo, olha ao seu redor, verifica se você vai ter a possibilidade de realizar todas essas tarefas, se essa sua rotina vai ser bem organizada de fato. E bem, como final, né, a Papisa, nós interpretamos que seria um caminho um pouco, talvez, moroso, travado, com falta de conclusão, de fato. Essa rotina ela vai ficar um pouco, talvez, de muito trabalho e pouca consequência ao entrar nessa pós-graduação, né? Então, bem, nós interpretamos por esse caminho, né, do plano material, seguindo o Papa, a Justiça e a sacerdotisa. Fez sentido? Não fez? E aí, consulente? Fez sentido? Não, para mim fez todo sentido do mundo, né? Porque esse curso ele já está trazendo para mim uma demanda muito maior do que eu imaginava. Eu achava que seria um curso mais simples, ainda mais que eu já mexo com tarô há muito tempo e tal, e de repente ele está me mostrando toda uma riqueza muito maior do que eu esperava e que demanda uma dedicação maior. E eu estava com muita vontade de começar essa pós agora em maio, mas realmente
eu travei. Eu cheguei a pegar toda a documentação para mandar para eles na segunda-feira e aí travei. Falei, gente, será que eu vou dar conta de tudo que o curso do tarô já está me demandando, mais o meu trabalho que demanda muita coisa de mim, mais uma pós que eu vou ter que fazer uma monografia. Por mais que eu goste de estudar, o dia só tem 24 horas, né? E interessante que quando a Guta pegou o tarô, me veio uma intuição assim, acho que a terceira carta vai ser a papisa, e pimba, foi exatamente a papisa. Falei, realmente vai travar tudo no final das contas, né? Foi muito esclarecedor. Que bom. Alguém do grupo quer falar mais alguma coisa? Eu tenho uma dúvida. O Igor, pode falar. Oi? Não, a minha pergunta era muito mais no sentido de que essa interpretação que a gente construiu, ela faz sentido? Ela está dentro do que é esperado? É porque, na verdade, você mencionou que vocês analisaram a rotina dela, né? Como ficaria uma possível rotina dela, né? Então, eu acho que faz sentido, né, Rô? Sim. Engraçado ela falar que ela ficou travada, né? Que ela ficou travada sem saber o que fazer, né? E o futuro dando também uma impressão desse travamento, né? Porque com essa Nossa, é mesmo, travada. é verdade. E aí, não vou fazer, ainda não chega ainda uma conclusão, né? Pois ainda que fica... Vamos supor que a gente, como você colocou a princípio, deveria entrar, né? A gente olharia meio como conselho, né? Não mudaria muita coisa, né, aqui, nessa análise que vocês fizeram. E se a gente olhar também como um projeto, como um plano mental, uma pergunta de plano mental, também mais ou menos ia pedir para avaliar mesmo e aguardar, talvez, né, e refletir mais sobre a situação. Então, a gente até não, acho que não mudaria tanto assim, né? Porque na verdade vocês entraram na questão da rotina mesmo, né? Eu achei interessante esse jeito que vocês formularam a questão, né? De buscar um entendimento como ficaria a rotina dela. Que, inclusive, isso foi uma dúvida nossa, né? Porque quando ela veio com a questão sobre a pós-graduação, se essa pergunta ela iria para o plano mental ou se essa pergunta iria para o plano material, né? E aí, depois da Sinira falar um pouquinho mais, nós achamos que a pergunta deveria encaminhar mais para o plano material mesmo, se ela iria dar conta, né? A ideia era muito mais de como dar rotina, conta, isso. como rotina. Então, a gente pensou de encaminhar mais essa pergunta para o material. Sim, mas achei legal, muito bom, porque... Desculpa, pode falar, Guta. Desculpa. Não, eu acho que é importante falar também, assim, que a gente teve uma dificuldade, né, foi uma discussão no grupo de elaborar a pergunta, né, porque o tarô, ele só vai responder, né, a gente vai ter a clareza ali nas cartas, uma vez que a gente faz a pergunta certa. E foi uma discussão, né, do grupo, como a gente conseguiria chegar, através da pergunta, no que a Sinira queria realmente saber, né, o que ia satisfazê-la, né, como consulente. Então, foi isso assim, mesmo. Chegar nessa pergunta, né, falar sobre a rotina foi um processo. Eu achei muito ali, legal isso, achei muito interessante vocês entrarem com essa questão da rotina. Uma pergunta que não fosse de sim ou não, porque eu acho que a gente tinha essa tendência, em todas as três questões que nós fizemos aqui, o consulente, na maneira como ele falava, sempre encaminhava para um sim ou não, mas a gente não vai fazer uma tiragem de sim ou não, né? Então, tem um trabalhinho de... Gostei muito, gostei mesmo dessa maneira como vocês chegaram a esse consenso e de pensar, né, Rô? Como rotina mesmo, porque na verdade era isso, ela queria entender como ia ficar a rotina dela, com tudo isso como ela falou aqui, né, eu vim para esse curso achando que ia dar conta, mas obrigada, Patrícia, boa noite, viu? Boa noite. Obrigada pela presença, pela participação. Bom carnaval. Então, achei bem interessante a forma como vocês formularam, muito bom. Isso é muito importante mesmo, você fazer a pergunta... A Guta falou, o Tarô vai responder aquilo que você perguntou. Se tiver mal formulado, tiver dúbio, também vai ter dificuldade na interpretação. E você fazer a pergunta para responder o que o consulente quer saber. O que é importante para ele saber agora? É a rotina mesmo? Então vocês foram no caminho certo. Porque, às vezes, o consulente ele tem uma ideia, tem um problema, e a gente tem que, às vezes, traduzir aquilo ali, entender como é que eu vou perguntar isso para o tarô para ver se isso aí vai se desenvolver. O caminho mesmo é esse.
E é muito porque eu importante. tinha- Desculpa, Não, pode falar. diga. Não, diga. Não, fala, depois eu amarro outra Eu, coisa. eu até brinquei com eles, falei, nossa, eu achei que a minha questão era tão simples, era assim, eu queria saber basicamente, valeria a pena fazer ou não, né? E de repente, nós fomos pensando juntos e foi suscitando essa dúvida de como formular essa pergunta, porque Eu peguei realmente um se eu pedacinho, perguntasse, Eu né? peguei um Se eu trechinho de vocês perguntasse, lá e eu achei muito já interessante lá. Aí eu não sabia o que vocês iam apresentar, né? Mas eu peguei um Aí eu trechinho de vocês ali. eu fiquei pensando, se eu simplesmente perguntasse, será bom fazer essa pós-graduação? Talvez a resposta tivesse sido diferente e não seria aquilo que eu estava precisando saber efetivamente, porque boa a pós-graduação a escola é boa, o curso É o eu momento, gosto. né? Bom É o seria, né? momento. Agora, e na minha rotina do dia a No dia, seu foi muito momento, bom é porque agora. o grupo trouxe esse esclarecimento de fazer a pergunta de uma forma mais clara, foi muito bom. Muito bom, pessoal. Muito bom mesmo. Gostei. E aí, Rô, quer falar alguma coisa? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu queria fazer uma pergunta, Rosana. Pode falar. É o seguinte, a gente fez uma tiragem também, eu até fui o tarotista, que uma colega perguntou, né, se um dinheiro que ela tá preso, tá saindo, o que aconteceria, né? E aí eu tirei a carta da sacerdotisa, da imperatriz e do papa. E aí a leitura pareceu muito interessante, porque assim, ela comentou que o dinheiro estava preso, né? Ela queria ver se estava em vias de receber, como que estava. E realmente, a imperatriz no passado a gente associou com estagnação, com burocracia, com uma coisa parada. A sacerdotisa. A sacerdotisa. A imperatriz no presente a gente associou que a coisa está resolvendo, está crescendo, está andando, né? E o Papa no futuro, eu associei de que é uma carta positiva no plano material, mas que ela deveria ficar atenta às burocracias, que ela cumprindo as burocracias, ela poderia receber esse dinheiro. Eu tive a impressão que a colega falou que ela acha que não dependia dela mais, que dependia da burocracia, sim, mas de uma burocracia da empresa, talvez. E depois o Igor até comentou uma coisa interessante, que ele achava assim que o Papa, né, tem essa ideia de reconciliação, de pôr as coisas no lugar mesmo, e que realmente o dinheiro seria recebido. A impressão que eu tive assim do grupo é que a gente realmente concordou que é que no futuro vai sair mesmo, que é uma carta muito positiva, o Papa no plano material e tal. Mas eu queria perguntar assim, na opinião de vocês assim, que tem mais experiência, né? Como que vocês orientariam? Porque para mim, de certa forma, as três respostas pareciam assim bastante satisfatórias, sabe? Ela ficar atenta às burocracias para conseguir o dinheiro faz sentido, mas assim, não depender dela também, sabe? Parece que faz sentido, porque ela fez o que ela já podia fazer, e o Papa na fim da reconciliação. Qual foi a pergunta? Como vocês fizeram a pergunta? Que ela tem um dinheiro preso na empresa, que ela tem que receber esse dinheiro, e se a coisa está evoluindo bem, se o dinheiro está vindo. Se ela receberia o dinheiro, se ela vai receber o dinheiro, hein? Isso. Vai receber o dinheiro que tá preso na empresa. Isso. A gente evitou de colocar o se vai receber, porque esbarraria uma pergunta de sim ou não, sabe? Aí a gente Não, deixou vai assim, receber. Vamos tirar o se. Vai receber o dinheiro que como tá. que como que tá andando esse dinheiro? Ele tá vindo, sabe? Tá desenvolvendo bem essa situação, uma coisa mais ou menos assim. Tá. Quem tem o livro 2 aí à mão? Quem tem o livro 2 à mão aí? Livro 2 é o azul, da trilogia. Abre lá na página do Papa. Lê o que está lá no plano material. No plano material, é para eu ler? Isso, por favor. Tá. No material, livro 2. Reconciliação ou reorganização dos problemas. Mas tudo deve ser feito por vias legais ou morais. Contrato, associação ou união com objetivos em comum. Responsabilidade e integridade nas ações. Acerto de débitos, reclassificação, cura. Qual foi o último acerto de débitos? Débitos, isso. E é um débito que ela tem que receber, né? Nossa. Então, foi muito positiva nela. Poderia ter colocado um tempinho aí, né, pra gente entender se vai demorar ou não, mas... A gente colocou tempo, na verdade, nessa pergunta. A gente colocou até final de fevereiro, algo nesse sentido. A gente colocamos sim. Esse acerto de débitos aí do Papa pode ser que realmente ela, né, tá tudo indicando que vai, né, poder receber, né? Tudo entrou nos acordos, de organizar mesmo, né, de ajustá-lo. Isso. Seguindo como ele fala ali, ó, tudo deve ser feito pelas vias legais.
Você está fazendo tudo nas vias legais, a tendência é receber mesmo ali, ó, mostrando acerto de débitos, né? É claro Obrigada, que assim, à Hugo, medida que vai pela evoluindo presença. o curso, a gente, por exemplo, pela Dan é um jogo excelente para você ver isso. Você pergunta lá, vou receber o dinheiro até julho? Acabou. Pela Dan vai dizer se você vai receber ou não. Se você vai receber até julho, se você não vai receber ou se você vai receber antes de julho. Também dá para ver pelos arcanos que saírem se está no movimento de o que foi perguntado, depois que foi perguntado, se não vai receber ali, é muito difícil. Se tem chance de ser depois um pouquinho, ou se pode ser até antes do tempo que você perguntou. Isso aí também a gente vai ver de acordo com os arcanos que saírem, mas como vocês colocaram, está num caminho positivo sim de receber aí nesse prazo que vocês colocaram, que vocês perguntaram. Muito bom. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Bom, pessoal, é 21h40 agora. Vocês querem voltar, ver mais algum jogo? Ah, tá. O José Haroldo está colocando aqui uma mensagem. Foi mandado do grupo de alunos para debatermos sobre as aulas dinâmicas com os colegas. Aí ele acho que vai colocar o número, né? Do grupo. Não sei se. É o link do WhatsApp para a pessoa entrar, né? Quem quiser entrar, Isso. pode entrar. Vocês conversarem. Ah, ele colocou aqui, José Haroldo colocou, tá, pessoal? Quem se interessar em entrar no grupo aí de colegas do curso, para trocar jogos, trocar aí dúvidas. No chat? No chat. No WhatsApp, No WhatsApp, ele colocou no chat. Ah, agora aqui. Ah, tá. Beleza, tá. Tudo bem? Alguém quer falar de mais algum jogo, pra gente poder encerrar? Cris, quer falar alguma coisa? Cris, você foi lá, acompanhou também o pessoal. A Ana Paula falou que estavam fazendo um jogo, aí você entrou e acabou dando uma força. Mas, assim, eu só tenho que dar os parabéns para essa turma, porque o pessoal se desenvolve muito bem, se desenrola. Muito bom, né? Começou agora, nossa, estou assim, bem impressionada com essa turma. O pessoal... Bem legal, né? Só vai ter avião a jato nessa turma. Até as colocações mesmo dentro, né? Mostra que eles estão com conhecimento dos arcanos, entendendo a simbologia, como trabalhar, como colocar, como explorar ali a questão mesmo. Gostei muito, achei que parabéns para todo mundo. Legal. Obrigada, Cris. A Guta quer falar, Guta? Não? Tá com a mãozinha levantada, mas acho que é porque ainda é o grupo, né? O último grupo. Eu esqueci de abaixar a mãozinha. Rô, quer falar alguma coisa? Então, o pessoal não quiser mais, então a gente vai encerrar. Tinha um jogo aí de espiritualidade, teve um jogo que... Ah, é verdade. Quem que falou? Foi o grupo, foi a sala 1? Foi da Carla, não foi? Carla, Sim, foi o nosso grupo, mas na realidade a gente ainda estava terminando de debater quando voltamos para cá. Então não chegamos a um consenso total. Agora, se o Caco, que foi para ele, quiser dar o que ele achou, dar o parecer dele, seria bem interessante, porque foi uma pergunta bem legal, diferente, né? Porque é difícil a gente falar sobre espiritualidade. Então faz assim, desculpa, gente. Então fala, Carla, a interpretação que a gente teve, e aí eu dou o parecer, inclusive para todo mundo, que faltou só eu dizer se era ou se não era o que a gente tinha visto. Como é que é o nome do menino que ele falou também? Ele deu uma interpretação bem interessante. Ele tá aí ainda? Eu acho que era Luiz. Luiz Felipe. No grupo 3 é Caco, Fernando, Jéssica, Carla, Luiz Felipe, tá aí? Natália e Priscila. Então, o Caco... Oi, gente, sim, é que eu tô no trabalho, desculpa. Ele tá com dificuldade de falar. Mas tu consegue falar um pouquinho? Tu quer dar a tua interpretação? Foi bem interessante a tua interpretação. Posso dar. A gente fez um jogo perguntando da espiritualidade. O nosso amigo perguntava se ele tinha mediunidade e qual era, se era possível ser ele verificado qual seria a espiritualidade que ele tinha de fato. O jogo eu não vou ter de cabeça. Eu sei que é o mago, a papisa e a justiça. Isso, o mago, né, no passado, a sacerdotisa no presente e a justiça no futuro. Aí a gente fala do mago no plano da espiritualidade, como aquele ser de potencial espiritualidade. Ele tem todas as ferramentas disponíveis, ele tem toda a vontade para realizar com aquelas ferramentas da espiritualidade.
E aí a gente está falando de uma pessoa que materializa coisas, ele vai transformar aquilo que é disponível em realidade, em magia, né? Como o mago faz, ele vai catalisar os 4 elementos, e aí a gente levou isso para um lado de materialização de coisas, de fazer pedidos. Então, ele direcionar a espiritualidade dele no passado, ele direcionava para fazer pedidos, ele direcionava para... Tá cortando, Luiz Felipe. Oi? O seu áudio cortou. Cortou onde, para eu repetir? No Então, você tava passado, falando... no mago, né? Isso, no mago ele tinha os elementos disponíveis, e aí como ele tinha os elementos disponíveis, ele conseguia usar aquela espiritualidade para materializar coisas na vida dele. Então ele usava a espiritualidade para pedir, para fazer orações, para usar essa energia potencial e manifestar coisas novas. E aí no presente a gente tinha a Papisa falando de uma espiritualidade inata, de uma espiritualidade que ele já tem desenvolvida por muito tempo, uma espiritualidade voltada para a intuição, para as questões tanto de aí eles olhando a simbologia, né? Ela tem um livro, então a gente pode estar falando de uma mediunidade de psicografia, a gente pode estar falando de uma espiritualidade voltada para essas questões de transmitir mensagens, de transmitir conhecimento, mas uma espiritualidade estabelecida, forte e inata, independente dele estar ou não fazendo uso dela, dele estar ou não praticando uma espiritualidade. Ela existe nele. E por fim a gente tinha a justiça na espiritualidade, que é um arcano muito positivo na espiritualidade. A justiça fala de uma espiritualidade plena, uma espiritualidade de proteção espiritual. Então a gente fala de todas essas questões de utilizar a espiritualidade para se proteger de situações difíceis, para se proteger de problemas. Em termos de símbolo, a gente tem na justiça uma espada, e aí do ponto de vista do símbolo, né, essa espada ela é usada tanto para corte como para condecoração. Então a gente pode estar falando de um ser que tem uma tendência sacerdotal ou que vai ter algum tipo de coroação, eu não sei se a palavra é essa, mas de honraria, né, de reconhecimento, de honraria voltada para a espiritualidade. Então pode ser uma pessoa que vai ser iniciada, uma pessoa que vai fazer algum tipo de ritual de sacerdócio, algo desse tipo, se, como a gente está falando da justiça, se ele andar na linha, se ele fizer tudo certinho, se no fim da jornada dele a balança da justiça pesar e ele for apto para ser honrado por isso. Mas ele tem uma espiritualidade de mediunidade, sim. Ela é uma mediunidade voltada para a intuição, para a manifestação de coisas e voltada muito para essa questão de proteção, de pedir, de rezar e alcançar coisas através do contato com a espiritualidade. Mas eu terminei falando para ele que é uma jogada meio injusta, porque as cartas da má espiritualidade, a espiritualidade ruim, elas não estão aí quase, e existem muitas outras cartas de mediunidade que são interessantes, tipo a Lua, que também não estão aí. Então é mais um oi, assim, não dá para ter todas as dimensões. Ótimo, muito bom, Felipe. Luiz Felipe, cadê o Caco? Estou aqui. Queria falar o que fez sentido, como foi para você? Então, fez, inclusive, porque desde muito novo eu de fato tenho alguns sentidos mediúnicos que eu nunca soube explicar. Na minha vida, desde muito novo, nada é linear ou nada se permanece na mesma coisa por muito tempo. Eu consigo, vou dar um exemplo. Eu sou produtor de eventos e eu tenho um bloco de carnaval chamado As Leis de Gaga, que dá 100 mil pessoas em Brasília. Esse ano o bloco vai ter, então é uma notícia maravilhosa para mim, mas eu não consegui o recurso financeiro para tal. Então eu vou ter que gastar do bolso. Desde muito novo, sempre é um karma que eu pago por não trabalhar a parte da mediunidade e a minha intuição, que ela vem, eu recebo, eu sinto e eu verbalizo, mas eu não consigo, eu não queria até então trabalhar com ela, então por isso eu pagava o preço muito caro, tanto das coisas boas quanto das coisas ruins. Então, para mim fez total sentido, mesmo faltando as cartas, como o Luiz falou, o direcionamento espiritual. E eu perguntei isso para o grupo, eu até falei isso, que era porque a gente tende a trabalhar, principalmente nas aulas, muito a parte material, emocional, a parte assim, e acaba que a gente descola um pouco do aprendizado do espiritual, que muitas vezes também vai vir. E eu queria ouvir isso para ver se estávamos caminhando no conhecimento de forma assertiva, era isso. Obrigada. E aí, pessoal?
Quem quer falar alguma coisa, quer fazer alguma colocação? A Carla que deu essa dica aqui pra gente desse jogo, né? Sim, Quer eu achei falar bem alguma coisa? Então, o que a minha interpretação foi mais ou menos o que ele falou, né? Que eu vejo que a mediunidade dele com o mago vem de muito cedo, né? Muito tempo, né? E que ele tem essa mediunidade, ele traz essa sabedoria até de outras vidas, mas é um interpretar meu aqui, né? Eu li como eu leio normalmente, não como eu aprendi na aula. Então, eu coloquei a minha interpretação, né? Então, eu sinto aqui que ele tem essa conexão desde cedo, né? No mago, me mostra isso, né? A sacerdotisa fala dessa intuição muito forte que ele tem, dessa sabedoria que já transcende de outras vidas e que com a justiça vem cobrando a lei do causa e efeito, né? Então ela vem falando disso, precisa trabalhar para que, né, ele que no meu ver aqui, ele pague não as coisas do passado, então ele vem para trabalhar e me fugiu a palavra agora que eu falei lá na hora também, né, de resgatar algumas coisas que ele fez no passado. E também eu sinto que é uma carta que trabalha muito com porque me remete muito ao orixá, né, do Xangô, que carta da justiça, então eu vejo que ele pode trabalhar muito nessa linha, né, dessa carta de orientar as pessoas, de ter essa orientação. Foi isso que eu falei para ele. Legal. Obrigada, Carla. É interessante. Alguém mais? Não, é interessante. Pode falar, Rô. Como o Luiz falou, né? Pena que nesse jogo não tinha lua, a gente não está jogando com lua, não tem outras cartas, mas se vocês prestarem atenção, a gente está trabalhando com 8 arcanos. E saiu no jogo exatamente o único arcano dos outros, que é o arcano kármico, que fala de espiritualidade, que fala de uma mensagem da espiritualidade, de uma intervenção da espiritualidade. Eu só estou perguntando se tem mediunidade. E sai uma carta que fala do plano espiritual também, intervindo, ajudando, protegendo, amparando, então já diria, né, que está nesse caminho, né? Isso foi uma coisa que eu falei. Para mim, a justiça é uma carta kármica, então vem trazendo essa carga, né? Isso, e também a gente vê que o jogo tem uma evolução, né? Você saiu do arcano 1, foi para o 2 e fechou no 8. Então, como o Caco falou, eu deveria investir mais nisso, eu deveria me prestar atenção mais nisso, eu diria que sim, deveria sim, porque tudo mostra que está no movimento evolutivo. Então, acredito que você, apesar de não ter a lua, não ter outras cartas, eu diria que foi o melhor jogo que poderia sair, porque está mostrando que tem realmente um caminho e vale a pena investir, sabe? Está no movimento evolutivo aí, muito interessante. E eu acho também que a sacerdotisa, ela fala da mediunidade, sim, porque a gente tem que escutar o nosso eu interior, né, a nossa intuição. Sim. Então, é um trabalhar, né, com isso também, então. Perfeito, isso aí. Muito obrigada. Gostei muito. Quer falar mais alguma coisa, Rô? Pra gente encerrar? Acho que foi muito interessante a dinâmica para a gente ver realmente esse movimento dos arcanos, né? A Natália acho que levantou a mão aí. Eu só queria... Perdão, deixa eu só levantar aqui. Eu só queria acrescentar uma coisa que para mim foi muito difícil encaixar na pergunta, porque o Caco colocou, por exemplo, se eu tenho mediunidade e qual ela é. E para mim foi muito difícil encaixar isso numa estrutura de passado, presente e futuro, sabe? Eu tento ficar muito... Quer dizer, eu tento seguir as regras. Não regras, sabe? Mas pra mim realmente foi muito difícil conseguir encaixar. E eu queria parabenizar o Luiz Felipe, porque eu sinto que principalmente agora, dessa segunda vez que ele falou, ele conseguiu fazer sentido pra mim. Então ele interpretou o passado como se fosse a evolução dessa mediunidade, não do tipo, o que aconteceu no passado, tipo... Enfim, do jeito que ele colocou fez bastante sentido, eu achei que foi bem legal. E é isso. Legal, obrigada. Os próprios arcanos que saíram, né, de alguma maneira, fala que tipo que é o... Porque, na verdade, ele colocou só a pergunta, não tinha visto essa parte, pelo menos eu não entendi essa parte. Que ele tinha perguntado se tinha mediunidade e que tipo, eu só entendi se tinha mediunidade, né? Mas os próprios arcanos, né, que saíram já falam que tipo de mediunidade, né, que ele pode aí desenvolver, já tem, né, e pode desenvolver. Priscila, quer falar?
Pode falar? Então, eu queria até pedir desculpa, né, porque pro consulente, esqueci o nome dele, é que eu achei que eu não entendi bem a pergunta e acabei colocando como ações no plano material. Eu sei que a pergunta era de cunho espiritual, mas eu acabei colocando que talvez ele tenha feito rituais, ações, né? Ações no plano material, para entender a mediunidade. Falei que ele estava buscando autoconhecimento, mas é tudo voltada, né, em ações, por mais que seja coisas espirituais, mas eram ações e não exatamente uma coisa que o invisível, o oculto, né, que a gente não vê, que o rapaz, o Luiz falou aí, eu não interpretei da forma correta. Ah, legal. Obrigada, Priscila. Mas acho que ficou bem explicadinho, né? Bem entendido, né? Fez sentido para ele, que isso é muito importante, porque é como a gente comentou, né? Às vezes a pessoa faz uma pergunta, verbaliza, mas lá no mental dela, a pergunta tem um outro sentido, tem uma outra, né? Sei lá, uma outra importância, ou ela está direcionando de uma maneira que não consegue transmitir de fato, né, pra gente. Então é muito importante que faça sentido para a pessoa também, né? Boa noite, Eli, obrigada pela presença. Mas foi muito bom, pessoal, gostei muito. Pode falar, Rô, para daí a gente poder encerrar. É isso mesmo, e acho que a gente está colocando aqui para encerramento, né? Acho que o Ney falou lá na aula de terça, né? No domingo agora, às 4 horas, a gente vai ter um encontro, né? Bem legal você lembrar isso, eu também ia falar. Carnaval do Tarô, né? No encontro da Nova Consciência, né? Depois ele vai botar nos grupos, vai botar o link lá, né? Domingo a gente depois do último Congresso Tarô, que foi agora em agosto do ano passado, em São Paulo, a gente criou grupos de trabalho para discutir um código brasileiro de ética do tarô, né? E um manual de boas práticas aí para os tarólogos, né? Porque existe já um manual de ética que foi feito lá na Espanha, né? A escola da Maria del Mar, né? E o Ney trouxe essa ideia no Congresso de a gente fazer um código de ética aqui no Brasil. Não é uma coisa que vai controlar ninguém, mas é só um orientador ali de boas práticas também para a gente fazer no nosso dia a dia. Eu acho que com o tempo também, né, as pessoas trabalhando profissionalmente, elas vão poder colocar que elas assinam, ou que o trabalho dela segue, né, esse código de ética que a gente está elaborando, né. No domingo a gente vai falar um pouco desse trabalho, como é que está sendo aí, as propostas para esse código. No Congresso Tarô Online, que vai ter em julho, né, 23 de julho também, vai continuar esse debate, e a ideia é lançar esse código em 2027, né, no Congresso presencial que o Ney vai fazer, né, e até lá ouvindo muitas pessoas, ouvindo muitas opiniões aí, para ser uma coisa que abranja, né, a parte das questões que os tarólogos querem colocar, né, os desafios também de hoje em dia com inteligência artificial, né, com a questão das redes sociais, com a questão de exposição de pessoas na rede social. Às vezes a pessoa vai fazer um jogo, uma análise de um relacionamento de um artista, de alguém, mas o cara deu consentimento para isso? É ético falar sobre a vida de uma pessoa privada que a pessoa não me deu autorização, sabe? Então, várias coisas relativas à prática que a gente vai colocar aí, e domingo, quem puder aí participar, vai ser pelo YouTube a live, né? Então, a gente já vai poder conhecer aí um pouquinho desse trabalho que está no início ainda, né? No canal da Nova Consciência, né? Que é um pessoal que há muitos anos, no período de carnaval, eles se reuniam, né, a princípio presencial, né, acho que é João Pessoa, né, se não me engano. Isso. E aí rolava muito, era tipo um evento de noite, né? Tinha palestras, shows, tudo ligado à área esotérica, mística, né? E que eu não sei se todo mundo aqui conhece, porque é uma coisa bem antiga, né? Então tem muita gente nova, tá começando agora também. E aí, depois da pandemia, o negócio ficou restrito, então... Boa noite, Guta, obrigada pela presença, bom carnaval. Boa noite, Yasmin, obrigada, boa noite.
Então agora ficou tudo online mesmo, né? Virtual, as palestras. Tem muita palestra legal. Começa, acho que amanhã a abertura já, né? Amanhã é o sábado. Mas tem muita gente boa, palestra de tudo que vocês possam imaginar nessa área, né? Nossa, também. E no domingo, o Ney vai estar lá com o Rodrigo, mais outros colegas que estão participando, foram coordenadores desse movimento, né, que é muito bom, gente. Eu super aconselho e convido o pessoal também para conhecer, porque para gente que é, na verdade, um profissional e quer que isso tome proporções maiores, né, para o canal da Nova Consciência, eu no coloquei YouTube. No chat tem um link, ó, o link da live, já pode, se quiser, se inscrever lá, que aí já recebe o aviso quando for começar. Aí no domingo às 4 vai ser o Ney com o Rodrigo e mais 3 colegas que vão... Boa noite, obrigada, Matheus, boa noite, bom carnaval. Boa noite. Então é um convite aí para vocês. E acompanhem lá, porque tem bastante palestra legal, viu? Bem lá legal no canal, mesmo. Viu? Se vocês forem ver no canal lá nos vídeos, muitos vídeos dos outros anos, né? 2022, 2023, tem muitos temas interessantes ali, né, de palestras e tal, que eu acho que vale a pena também dar uma olhadinha. E do mais, quero agradecer a todos pela presença. Foi muito bom mesmo, adorei. Acho que vocês, como a Cris falou, nossa, vocês estão muito bem, estão assim já num caminho de imperatriz, né? No caminho da imperatriz aqui, e a gente só tem realmente a agradecer por vocês estarem aqui até essa hora da noite, trazendo o conhecimento de vocês, juntando, compartilhando. E bora para nossas próximas aulas, cada vez vai ficar mais legal, cada vez a gente vai ter mais conteúdo, mais condições de fazer jogos maiores, que vocês vão conseguir trazer assuntos mais, né, complexos mesmo. E só tenho a agradecer, parabéns a todos e bom carnaval. Oi, diga. A próxima aula vai ser não essa terça agora de carnaval, na outra já tem aula. Isso, já tem aula. Sim. E também daí na outra terça, e também daí na quinta a gente vai ter também. Aí tem um exercício lá, então o exercício das historietas, é um super também treino esse pra gente fazer isso exatamente que a gente fez hoje, né? Treinar o nosso vocabulário, juntar os arcanos nas historietas. Aí esse é para fazer até o dia 19 e colocar lá no Drive. O Ney abriu uma pastinha lá específica para esse exercício de agora, tá bom? Tá. Pessoal, muito obrigada, obrigada mesmo. Também adorei. Vocês são daqui, ó. Pontinha da orelha, todo mundo. Vocês são ótimos. Tô adorando. Está só começando ainda, tem. Que delícia. Estão indo muito bem nas avaliações também. Eu tô radiante de ver as avaliações de vocês. Falar, mas né, coisa mais fácil. Não, gente, é muito bom. O nível de vocês está muito bom mesmo. Mesmo. Né? Ó, eu falei, o professor já falou, o Rodrigo falou, a Cris veio hoje falou. Então, assim, geral, tá bom? Obrigadão, boa noite a todos, bom descanso, tchau, bom gente, carnaval. Quem puder, vai lá na Nova Consciência que vai ser bem legal. E até a próxima, pessoal. Até a próxima. Beijo pra todos. Tchau. Boa noite. Beijo. Boa noite. Tchau. Tchau.